Caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sobriedade. Amados irmãos e irmãs, nós recebemos uma graça. O Espírito Santo, ele está infuso dentro do nosso coração. O Espírito Santo, ele faz morada na nossa estrutura. O Espírito Santo nos concede uma visão privilegiada das ações do Pai. E o Espírito Santo nos revela a face de Jesus. Nenhum de nós somos contemporâneos do Jesus histórico. Nenhum de nós encontramos Jesus andando pela rua, ou conhecemos os seus parentes, ou estivemos com ele numa situação física encarnada. Mas hoje essa igreja é numerosa porque nós acreditamos que ele é real. Jesus Cristo não é uma ideia, Jesus Cristo não é um sentimento, Jesus Cristo não é uma força. Jesus Cristo é uma pessoa encarnada e viva no meio de nós. Então, é possível construir um diálogo com ele. É possível obter uma experiência por meio da intervenção dele na sua vida. Porque entre a realidade mundana, física, existe uma outra esfera espiritual, que é muito mais real do que a sua própria existência aqui. Então nós olhamos para o céu e percebemos a grandeza desse céu, que é real na constituição dos seres espirituais, mas também nessa presença viva e sincera que é o próprio Jesus Cristo encarnado. Mas todo esse discurso só é compreensível, e nós às vezes nem somos capazes de fazer um discurso acerca das coisas de Deus, mas nós temos um sentimento, um afeto com o Senhor. Para crescer espiritualmente, não precisa ter estudado a liturgia, a Sagrada Escritura, a teologia. Basta ter uma abertura interior e nós temos condições de ir alcançando esse entendimento, esse Deus que se faz presente no nosso meio. Mas tudo isto é uma graça, a graça da fé. Reavivar a chama do dom de Deus que foi derramado no seu coração. Ninguém tem o poder de dizer: eu tenho fé e eu vou crescer na fé. Ninguém tem o poder de dizer:
Eu vou conquistar a fé. A fé não se conquista, a fé não se busca, a fé não é uma experiência da obstinação humana. Eu desejei e eu tenho. A fé é dom de Deus. A fé é uma ação da obra do Espírito Santo na nossa vida. Então é o Espírito Santo derramado no nosso coração que nos dá a graça de ter a virtude de Deus. E a virtude de Deus é a fé, a esperança e o amor. E só o Espírito Santo pode lhe conceder essa graça. Por isso Paulo disse a Timóteo: reaviva, reinflama o carisma que o Espírito Santo colocou dentro de você. Reinflama esse dom grandioso do Espírito Santo. E como é que nós poderíamos reinflamar essa graça? Por meio da escuta. O salmo que nós acabamos de cantar é chamado para nós, os religiosos, de invitatório. Então todos os dias de manhã nós rezamos assim: abri, Senhor, os meus lábios, vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Aí a gente começa: vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, ao seu encontro caminhemos com louvores, e com júbilo de graça celebramos. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra ante o Deus. Não precisa tocar, senão eu vou cantar a missa toda. Então a gente começa a manhã cantando: vinde, adoremos e aclamemos o rochedo que nos salva. A gente canta isso para que o nosso coração seja despertado a uma nova escuta. A fé, ela amadurece com a escuta da palavra. Quem escuta a palavra cresce no amadurecimento da fé. E São Paulo vai dizer assim: usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouvistes em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. A palavra não é uma informação, a palavra não é um comunicado, a palavra não é um jogo construtivo da racionalidade humana. A palavra é viva, a palavra é espírito, a palavra, ela está no meio de nós, e a palavra cria. Então quando eu escuto esta palavra, que é o próprio Deus, ela gera dentro de mim esse patrimônio do Espírito Santo, que é a fé. Então todos nós que somos batizados recebemos por obra da misericórdia a graça da fé. Mas hoje os apóstolos imaturamente se voltam para Jesus e diz assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Quem aqui tem a fé? Quem aqui acha que tem a fé pequena, levanta a mão. Quem acha que tem a fé grande, levanta a mão. Está tudo errado. Não tem fé pequena e não tem fé grande. Ou tu tem ou você não tem. Vocês é que nem Pedro, Paulo, Tiago, João, tudo cabeça dura. Aí quando Jesus, ó, o Evangelho: Senhor, aumenta a nossa fé. Aí Jesus responde assim: se vós tivesseis fé.
A fé, ela não é pequena, a fé, ela não é grande. Então não tem essa mágica que vai aumentar a sua fé. Aí às vezes as pessoas dizem assim: ah, Frei, eu queria tanto ter uma fé grande. Se eu tivesse uma fé grandiosa, eu teria já alcançado essa graça. Mas a minha fé é muito pequena, a minha fé está fraca. Às vezes eu escuto: poxa, Frei, eu estou passando por uma situação, mas eu sinto a minha fé tão fraca. A fé não é forte e a fé também não é fraca. A fé é um dom, e o Espírito Santo colocou esse dom dentro do teu coração. Agora, à medida que você vai escutando a palavra que é viva, ela vai inflamando o que já existe dentro de você. Me vem na mente agora um pai virando para uma criança e dizendo assim: pula. A criança pula. E por que ela pula? Porque ela não tem o medo, ela não tem a cultura, ela não tem a desconfiança da pessoa do seu pai. Então, quando nós ouvimos a palavra sem os medos e sem a cultura que gera dentro de nós a desconfiança de todas as coisas, nós somos capazes de alcançar o impossível, porque a palavra cria, a palavra realiza. Quando uma pessoa se aproxima de mim e fala: Frei, eu preciso tanto dessa situação, então eu posso criar isso em você. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Essa palavra é uma bênção que vai gerar a bênção que você está buscando. O nome disso é a fé. A fé. Jesus chegou a dizer: se você colocar essa moreira e mandá-la para o mar, lá ela vai ser plantada. Tu já viu uma árvore crescer dentro do mar? Parece que Jesus exagerou. Como é que nós vamos? Marcos e Lucas vai dizer assim: se você disser a esta montanha, arranca-te daqui e vai acolá, ela vai. Eu sou goiano, conheço só a Serra da Mantiqueira. Então eu fico imaginando a Serra da Mantiqueira, que pega o estado de Goiás, o estado de São Paulo e Minas Gerais. Agora eu fico imaginando Jesus falando para a Serra da Mantiqueira: saia daqui e vá para o Piauí. Foi ele quem disse. Por quê? Porque a fé são para as coisas impossíveis. A fé é para o impossível. E qual é o impossível da sua vida? Qual é o impossível que você está passando hoje? Aí você fala: nossa, Frei, mas está tão difícil lá no meu trabalho. Não, isso não é impossível. Isso são situações difíceis. Para o impossível, eu preciso da fé. Para as situações difíceis, eu preciso de coragem. Estou passando por um momento difícil com meu filho. Não é a fé, porque o seu filho não é o impossível. Agora é a coragem de entrar naquela situação e buscar de todos os modos tirá-lo da boca do leão, do laço do caçador, da peste perniciosa. Será que Deus vai me atender ou não? Deus não tem outra escolha que não seja de te atender, porque Deus não quer a morte do pecador, Deus não quer o erro, Deus não quer a queda do outro, mas Ele quer que todos os homens voltem a si mesmo e descubram a graça de amar, de perdoar e de descobrir a sua própria essência.
Nós passamos situações difíceis no trabalho, nós passamos situações difíceis no nosso matrimônio, nós passamos situações difíceis de um modo fraterno com um amigo, nós passamos situações difíceis, uma dor que eu tenho, passamos situações difíceis, até mesmo por uma deficiência física, passamos por uma situação difícil da falta de entendimento alheio, passamos por situações de perseguição, inveja, fofoca, mentira, disse-me-disse. Para situações assim, você não precisa de fé, você precisa de coragem. Lembra que Jesus falou assim: coragem, eu venci o mundo. Por ele ter vencido as trevas, por ele ter vencido todas as situações que se levantam contra a autoridade do Pai, por meio de um sacrifício, a expiação do seu próprio corpo, ele é restaurado do seio da morte, ele se levanta da queda original e ele nos devolve a vida. E essa vida jamais poderá ser subtraída de você. Ninguém toca na sua vida, ninguém toca no seu íntimo, ninguém toca na sua essência, porque você é resgatado por um alto preço. E toda essa verdade, ela está contida na pessoa do Senhor. Agora, quando eu levanto aqui no altar o pão e o vinho, e que você olhe, que você se prostra, e que você sente aquela força, não é coragem, é fé. No momento em que eu te abençoo, não é coragem, é fé. Ah, se eu tivesse coragem, eu ia dizer para essa montanha: saia daqui e vai acolá. Mas eu não preciso de coragem, eu preciso de fé. Eu preciso perceber que a palavra que é pronunciada na minha boca, ela é uma construção, ela foi cunhada, construída na verdade daquilo que eu senti. Então a palavra é um misto do afeto, da energia, do espírito e da verdade. E quando você pronuncia uma palavra, você gera uma vida. E aquilo é como se fosse algo físico que está saindo de dentro de você para abençoar o outro, para fazer o outro. É por isso que Jesus disse ao cego de nascença: veja, que seja feito conforme a vossa fé. É por isso que o Senhor disse àquele homem que estava coxo, sem poder dar os passos, o paralítico, que seja feito conforme a vossa fé. E o homem levantou. Porque naquele momento, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos arrancando de dentro de Deus a graça que nós precisamos para mudar o impossível da nossa vida. Agora, a primeira leitura, Abacuque disse assim: até quando nós vamos suportar essa opressão? Até quando nós vamos suportar essa guerra? Até quando nós vamos suportar o roubo das balanças? Até quando nós vamos viver sobre esse domínio que todos os dias nos coloca uma ameaça? Aí o profeta disse: escreve numa tábua para que todos possam ver. O justo viverá pela fé. Então você precisa de coragem. Você vai passar por muitas tribulações, mas nada e ninguém vai poder te derrubar. Você vai passar por muitas dificuldades, mas nenhuma delas poderá te adulterar.
Você pode enfrentar situações muito difíceis do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do afeto, do ponto de vista externo dos homens e do demônio, mas nada e ninguém pode tocar em você, porque o Espírito Santo está dentro da sua vida. O Espírito Santo, ele move você. O Espírito Santo, ele vai abrindo o seu íntimo e ele vai permitindo com que você veja o que o próprio Jesus está vendo. Agora, a fé é para o impossível, e nós precisamos amadurecer no discernimento do que é o impossível na minha vida. Tem coisas e eu preciso colaborar. Aí eu olho e falo assim: eu ainda não contribuí como eu deveria contribuir para mudar essa situação aqui na minha casa, para mudar essa situação aqui no meu trabalho. Na verdade, precisa haver um misto de conversão, de mudança de valores, de prioridade, de aceitação, ou até mesmo rejeitar algumas coisas, meter o pé na porta e dizer: isso aqui eu não negocio. Tem coisas que se negociam e tem coisas que não se negociam. Isso aqui eu aceito. Eu preciso mudar o meu coração. Não posso ser assim. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Mas para tudo isso, você precisa de coragem para dar um passo, para promover o movimento. Aí agora você vai dizer: não, eu fiz tudo, e diante dos homens é impossível. O que para os homens é impossível, para Deus tudo é possível. É neste momento que entra a graça da fé. Então, a coragem para os dias difíceis, a fé para viver o impossível de Deus na minha vida. Quando foi no ano de 2009, eu morava no santuário de São Francisco de Assis, na Asa Norte, e a missa que eu celebrava todo domingo era às 8 horas da manhã. E chegou um domingo, celebrei a missa às 8 horas, aí eu terminava por quase 10 horas, era outra missa que o Froslan fala demais, né? Aí terminava a missa quase 10 horas e já corria para o confessionário e confessava das 10 até meio-dia. E depois voltava para confessar das 17 e ficava na missa das 19. Então esse era o meu expediente lá. Aí eu estou saindo do confessionário por volta de meio-dia, trocando plantão com o Frei Casimiro, que estava chegando. Frei Vilazo me procurou e falou assim: Oslan, eu preciso que você vá no hospital dar uma unção dos enfermos. Eu falei assim: Frei Vilazo, deixa para amanhã, porque eu passei a manhã inteira aqui dentro da igreja, estou com a cabeça cheia. E Vilazo: Oslan, é grave, é muito grave, porque essa senhora estava grávida, chegou o dia de ganhar o bebê, tudo certo, e ela foi evoluindo para um parto normal, e quando o menino coroou, ela deu uma embolia pulmonar e cerebral, ela foi a zero. Então na mesma hora a médica voltou a criança e com a outra mão pegou o bisturi e abriu a barriga para salvar a criança. Então ela está sob os aparelhos e, conforme o doutor Eduardo, que é um grande amigo nosso lá e amigo também da família, e essa senhora se chama Isabel, é uma pessoa da nossa comunidade, muito querida de todos nós. Inclusive eu celebrei o casamento dela com o Felipe.
Falei, nossa, filho, eu não sabia que estava nesse pé, então eu queria que você fosse. Os pais do Felipe estão vindo do Rio de Janeiro, a família da Isabel estava viajando, já conseguiram o avião e estão voltando. Isso foi logo às 8 para 9 horas da manhã que aconteceu. Então a família ficou assim, entrou tipo num desespero. A primeira gravidez, jovem, assim, um casal tão bonito. Falei, não, eu vou. Aí o Evilás não deixou nem eu almoçar, tem para depois do almoço. Vai agora. Fui. Quando eu cheguei lá no hospital, o senhor que me atendeu falou assim, olha, a situação é muito grave, né? E a gente acha que ela não vai conseguir enfrentar nem à tarde. Aí eu falei, nossa, que situação. E a criança? A criança está no UTI, neonatal UTI. E porque na hora que voltou, rompeu alguns vasos no cérebro. Então ele também está entre a vida e a morte. Gabriel, o nome do bebê. Aí eu fui assim, né, ouvindo aquelas coisas. Aí encontrei com o irmão na porta do hospital, aí encontrei com o médico, com o enfermeiro e fui entrando. Na hora que eu entrei, peguei o meu livrinho e falei, então não é a unção dos enfermos, é a extrema unção, né? Para que aquela pessoa, para a gente ajudar a pessoa a fazer a partida em paz, né? A igreja tem essa oração, que a unção dos enfermos é uma oração que você faz para que a pessoa tenha uma recuperação e em breve tempo retorne às suas atividades. Agora, a extrema unção, o padre faz assim. Aí eu abri o meu livrinho e disse assim: parte, alma bendita deste mundo, e vá para junto de Deus que te criou. Quando eu cheguei nessa parte, vai para junto de Deus que te criou, eu escutei no meu coração: essa criança precisa dessa mão. Eu dei assim para ela. Mas hoje eu fico pensando aqui, não sei se foi audível, eu nunca tinha escutado daquele jeito. Essa criança precisa dessa mão. Aí eu voltei o livrinho lá na unção e falei assim: Senhor, conceda a ela a graça da saúde, para que em breve tempo ela retorne às suas atividades. Quando eu comecei a orar em línguas, quando eu terminei, eu vi uma lágrima caindo assim, e a Isabel abriu os olhos. Eu falei: Isabel, me deu aquela alegria, né? Aquela coisa. Eu falei: olha, Isabel, você vai se levantar dessa maca e você vai cuidar do Gabriel. O Gabriel precisa de você. Você vai viver só para cuidar do Gabriel. E ela, entubada, ela sentou. Aí eu chamei a enfermeira e eu falei: eu acho que tem que tirar esse tubo. A Isabel está bem, ela está chorando, acho que ela está sufocada. A médica falou: deve ser espasmo. Deve ser espasmo. Eu falei: não, ela abriu os olhos. Eu vi que ela abriu os olhos. A médica veio, ficamos todos assim. Ela foi evoluindo. Quando eu saí, eu falei: agora eu vou lá no Gabriel. Fui lá no Gabriel e falei: Gabriel, tua mãezinha vai ficar boa. Em breve tempo ela vai estar aqui para cuidar de você. E rezei. Aí a médica virou e falou: não seria bom batizar? Eu falei: não vou batizar o Gabriel, que ele vai viver e a mãe dele vai estar aqui. Voltei. Quando eu saí, eu falei: Júnior, Nancy, Felipe, olha, a Isabel está ótima. Está ótima. Ela chorou, abriu os olhos. Aí o Júnior: não, fica calmo. Está ótimo. Ela chorou, abriu os olhos. E eu peguei na mão dela e disse para ela: Isabel, você vai se levantar. Em breve tempo você vai cuidar do Gabriel. Aí ele pensou:
que também fosse espasmo. Deve ser espasmo, aí os olhos ficam abrindo e fechando. Falei, mas não. E voltei para casa. Mas era uma alegria diferente. Cheguei em casa e falei, Evilásio, a Isabel abriu os olhos, chorou. O Frei Norberto olhou para a minha cara, coisas estranhas, não fica falando essas coisas, pois já era problema maior para a gente. Falei, mas eu juro por Deus que eu vi, eu senti. Quando foi à tarde, a Isabel já estava sem tudo, a Isabel já estava falando, e a Isabel queria ir lá onde estava o Gabriel. Quando foi 4 dias, eu encontrei com o Felipe e a Isabel no Extra para comprar algumas coisas para o Gabriel. E a Isabel ficou em pé do lado do Gabriel 40 dias cuidando dele. E eu fui lá, visitei o Gabriel, mas o povo é meio sem fé, e entraram em desespero e falaram assim: tem que batizar o Gabriel. Eu falei, não batiza, Isabel, não batiza, que ele vai viver, ele vai sair daí, porque Jesus disse que tu vai cuidar dele, então ele vai sair daí. Então, aí ela, só sei que arrumaram um padre lá e batizaram o menino dentro da incubadora. Tá bom. Eu estou na São Francisco de Assis, eu celebrava uma missa de cura uma vez por mês lá no santuário, toda quinta-feira. Eu estou no santuário celebrando a missa e eu estou dando um testemunho. Esse testemunho que eu estou falando agora para vocês, que a Isabel se levantou e que ela foi cuidar do Gabriel e que ela estava cuidando do Gabriel. Gente, parece uma coisa assim de cinema. Eu estou falando, quando eu olho para a porta, quem é que está na porta? Isabel, Felipe e Gabriel. Aí eu falei, será que eu estou vendo no espírito ou é verdade? Que eu fiquei tão emocionado. Eles tinham saído do hospital, esperaram o médico chegar, já tinha recebido alta, mas ficaram esperando o médico para dar as últimas orientações. E antes dela passar em casa, quando ela passou na porta do santuário, ela falou, Felipe, a igreja está aberta, então vamos lá, porque antes do Gabriel chegar em casa, eu quero primeiro apresentar ele para Jesus. Na hora que ela chegou na igreja, está eu lá pregando. Falei, gente, aquela lá é a Isabel, o Felipe e o Gabriel. O povo não acreditou. Todo mundo começou a bater palma. Eles foram entrando pelo meio da igreja. Eu peguei aquele menino, levantei assim. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vivi. Só de falar eu fico todo arrepiado. Porque eu vi que aquilo ali foi uma ação extraordinária de Deus. Não tinha como voltar atrás. Era uma situação assim que nós julgávamos, inclusive o Gabriel. E nós ficamos cuidando do Gabriel. Depois do Gabriel, Isabel teve mais 3 filhos, que foi um outro grande milagre. Ela não se fechou ao dom da maternidade. Teve mais 3 filhos. E a Isabel, quando foi depois de 6 anos, o Gabriel veio a falecer. E quando foi no dia do sepultamento do Gabriel, a Isabel pegou e falou assim: do dia que eu levei o Gabriel para a nossa casa, eu senti que Deus me concedeu a vida para ser mãe e para cuidar dele. E enquanto ele esteve comigo, eu cuidei dele todos os dias. Todos os dias. E o Gabriel tinha muitas condições. Aí no primeiro diagnóstico, os médicos disseram: o Gabriel não vai viver muito tempo, porque ele não consegue engolir. Ele não consegue engolir. O Gabriel aprendeu a engolir. Aí daqui a pouco disseram: ele não vai enxergar. O Gabriel enxerga. Olha, o Gabriel não escuta. O Gabriel
passou a escutar. Ele foi vencendo todos os diagnósticos. E um dia morreu dormindo. Morreu não, partiu, fez a passagem. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque isso é o impossível. E eu vi essa graça diante dos meus olhos. Agora eu também já vi pessoas passarem por situações muito difíceis. Situações que levaram ao extremo do sofrimento. E que eu queria assim tirar minha roupa, tirar minhas sandálias, dar tudo o que eu tinha para ajudar a pessoa. E na verdade eu não consegui. Sabe por quê? Porque ali não era uma questão de fé, era uma questão de passar por aquele sofrimento com coragem, com fortaleza, com esperança, com determinação. É que nem a via sacra de Jesus. Olha o sofrimento de Jesus nessa via sacra. O que Maria poderia fazer por ele? Nada. Mas ao mesmo tempo brotava do coração dela para ele a coragem. Então hoje eu quero dizer para a nossa comunidade: você precisa amadurecer. Primeiramente, na coragem. A gente tem que ter mais coragem. Coragem para enfrentar o dia, o despertador que bate. Sabe aquele despertador que desperta às 5 horas da manhã e você coloca assim, mais 10 minutinhos, aí você aperta. Quem nunca fez isso, atira a primeira pedra. Aí você pega, dá os 10 minutinhos, você fala, mais 10 minutinhos. Aí você coloca mais 10 minutinhos, daqui a pouco falta 5 minutos para mim, eu fico desesperado. Meu Deus do céu, mas por quê? Porque falta coragem. Levanta. Quando eu era pequeno, minha mãe dizia, meu filho, tenha coragem. Tenha coragem, porque o mundo é difícil. Acho que eu era meio preguiçoso. Tenha coragem. E é verdade, coragem para trabalhar, coragem de se expor, coragem de dar o melhor para o seu esposo, o melhor para os seus filhos, o melhor para os seus amigos, o melhor para Deus, o melhor em tudo que você se propôs a fazer. Mas às vezes a gente cruza os braços e fica numa letargia total e ficamos depois questionando por que as coisas não aconteceram. Não é porque me faltou fé, é porque me faltou a coragem de trabalhar, de enfrentar. Por exemplo, o padre Moacir. Eu tenho assim, ele está até com raiva de mim que eu não atendo os telefones dele. Outro dia o padre me disse que vai me capar. Eu falei, pode capar, moço mesmo. O ruim é se ele cortasse minha língua, né? Mas tudo bem. Aí, né? Mas deixa pra lá. Mas o padre Marcelo é uma pessoa muito boa, sabe? Muito boa. Imagine um homem que aprende a ler com 24 anos. Aprendeu a ler com 24 anos. Enfrentou 2 faculdades de teologia e de filosofia. Foi ordenado sacerdote. E olha a obra de Deus que ele constrói nesse Brasil. Isso não é fé, não. Isso é coragem. Isso é gente do coração ruim. Que vai. Todo mundo dá na cabeça dele, ele vai. Todo mundo dá nas costas dele, ele continua. Isso é coragem. Tem gente que vence pelo cansaço. E é isso que a gente precisa. Por exemplo, eu creio que Jesus está aqui na Eucaristia. Eu creio que Jesus me abençoa. Eu creio que o Espírito Santo, Ele me usa, Ele é presente na minha vida. Mas tem dias que me falta coragem. Porque a coragem
ela me coloca na dinâmica do afeto, e o afeto é o sentido, e o sentido me confunde. Lembra quando Jesus virou para o Pai e disse assim: Pai, se for da sua vontade, afasta-te de mim esse cálice. Naquele momento, será que Jesus vacilou na fé? Não. Naquele momento ele enfraqueceu na coragem. Será que eu vou suportar esse cálice? E naquele momento Jesus transpirou sangue. E São Lucas é tão honesto no processo que ele relata assim: a angústia suprema de Jesus. Porque naquele momento ele tinha tanta fé que ele fez a súplica em quem ele colocou toda a sua confiança, do Pai. Mas ao mesmo tempo veio o enfraquecimento da coragem. Então hoje eu quero pedir a Deus que nos conceda a coragem para o que é difícil, e a fé para o impossível. O que é o impossível, eu vou caminhar na fé. Eu creio. Você vai ordenar no universo e as coisas vão acontecer. Isso é fé. Libera a palavra. Não é pensamento positivo. Não é pensamento positivo. É a fé. Isso Deus deu para todo mundo. É uma graça. Para as coisas difíceis, coragem. Para as coisas impossíveis, a fé. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim, e ali está. Diga comigo: posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou. Se convence dessa verdade. Aquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero. Sem medo entregar meus projetos. Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim, e ali está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus desejou pra mim.
acomode nesta graça.